Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje eu quero trazer um tema aqui extremamente importante que a gente tem ouvido falar aí, muitas pessoas conhecem, outras não conhecem, mas é um tema que está em pauta, a questão do autismo. Eu estou com uma grande especialista aqui no tema, ela além de ser médica, ela também é mãe de uma criança autista e hoje ela se dedica boa parte do tempo dela para a entidade, ela é fundadora da T Amigos e é um tema que eu sei da importância que tem do esclarecimento, trazer isso para uma discussão mais ampla, para que todos nós, dentro da nossa sociedade, possamos colaborar com esse tema. Então, Camila Calaur, que é médica dermatologista, tem toda uma experiência profissional, mas hoje ela está aqui com a gente como fundadora do T Amigos. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que virou uma paixão minha, justamente por conta do meu filho mais velho, já de 13 anos, né, um adolescente autista aí que trouxe esse tema para dentro da minha família e fez mudar toda a nossa vida. Camila, eu te conheço muito como médica, né? É uma médica de sucesso aqui da nossa cidade, de São José dos Campos, e de um tempo para cá você tem demonstrado essa vocação, né? Em função aí desse engajamento que você teve com o assunto do autismo. Conta para o nosso telespectador como é que foi que você descobriu esse assunto, porque eu acho que um dos maiores desafios do autismo é você saber diagnosticar, né? Eu acho que como é que é isso? Hoje se fala muito, será que todos os diagnósticos realmente foram feitos da forma correta ou não? Como é que você diagnosticou do seu filho? Eu acho que hoje, graças a Deus, né, a televisão, a internet tem trazido bastante esse tema, o que de alguma forma é muito bom, né? Porque ali numa primeira suspeita com seu filho, com um sobrinho, às vezes com um neto, a gente escuta muito os avós, né? Nossa, tô achando meu neto diferente, e faz com que a gente busque por profissionais. Mas, ao mesmo tempo, traz também uma cobrança de qualquer alteração que saia do mais normal, do mais comum, ganhe algum rótulo, algum diagnóstico. Então, assim, comigo, há 11 anos atrás, né, Hoje seu filho mais, tem 13 anos. Hoje ele tem 13. 13 então, há 13 anos ele nasceu, foi uma gestação normal, um parto normal, ali os primeiros anos de desenvolvimento super tranquilo, o que não é tão comum, né? Normalmente, hoje em dia, a gente já nota características autísticas desde bebezinho mesmo, né? Desde atrasos no desenvolvimento, então caminhar, falar, comer, dificuldade para dormir, dificuldade para amamentar, tudo isso podem ser características já do autismo. Mas o meu filho não teve nada disso, né? Ele veio vindo com desenvolvimento normal e a partir dos 2 anos de idade que o atraso na linguagem começou a chamar a atenção, porque aí ele já tinha um irmão, que era 1 ano mais novo, e o irmão falava e ele não falava. Então aquilo foi um primeiro sinal pra gente. E foi quando a gente foi buscar profissionais para tentar fazer o diagnóstico do porquê que ele não desenvolvia a fala. Agora, você quando percebeu isso, foi buscar que tipo de profissional? Apesar de médico, marido médico e tudo mais, a gente foi procurar primeiramente a fono, né? Então, problema de fala, fonoaudiologia. Tá. Né? E aí, numa conversa com a fono, com alguns testes ali iniciais, ela, olha, talvez seja melhor a gente ampliar essa pesquisa. E aí a gente tem mesmo que investigar, né? Claro. Se não é nenhuma questão neurológica, se não é nenhuma questão auditiva, porque muitas vezes a criança não fala porque ela é surda, né? Tem deficiência auditiva. Então aí a gente passou por toda essa bateria de exames e todos esses profissionais. Otorrino, neuropsiquiatra, oftalmo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. E aí foi assim, eu acho que foi dos 2 aos 3 anos de idade, foi o ano que meu filho mais passou em médico e profissionais da área da saúde, acho que ao longo da vida dele. O diagnóstico demorou quanto tempo? Eu falo isso porque é muito importante quem está em casa conseguir entender, né, esse percurso que você seguiu para chegar no diagnóstico. O diagnóstico, muitas vezes, quando a criança ela tem características muito intensas, muito fortes, ele pode ser bem precoce, certo, ali nos primeiros meses de vida. Mas algumas vezes o profissional ele vai precisar de um tempo de acompanhamento. Porque às vezes a criança tem um atraso de fala, porque é uma criança que
vive numa casa onde os pais falam um pouco com ela, é uma criança que às vezes ainda não foi na escola, é uma criança que não está sendo tão estimulada para a parte motora. Então, tudo isso tem que ser analisado pelos profissionais. Mas, na sua grande maioria, os diagnósticos eles podem ser feitos ali entre de 1 a 3 consultas, às vezes um pouco mais, às vezes o profissional, o neuro, o pediatra, o sempre otorrino, multidisciplinar? Sempre multidisciplinar. Quer dizer, então, eu acho que o ponto principal, eu acho que assim, o ensinamento principal que a gente tem que ter obviamente, o diagnóstico ele é sempre médico. Né? Então, seja o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra... Sempre é o médico que vai falar se é ou não é. A gente brinca que o carimbo final é do médico. Tá. Né? Até por questões depois de legislação de direitos e tudo mais, você precisa do carimbo médico. Então, o médico, ele tem a função, obviamente, fundamental de fazer essa avaliação e de solicitar a avaliação desses outros colegas médicos para completar todo o relatório que vai precisar ser feito. Porque o grande diferencial do autismo é que a gente, de uma forma simples, assim, bem paralelo com o meu dia a dia. Um paciente com dermatite atópica, ele vem no meu consultório, eu examino ele, às vezes eu preciso de um exame de sangue, às vezes algum exame de imagem, mas eu tendo uma boa conversa com a família, examinando o paciente, ali eu consigo fechar o diagnóstico, já fazer o laudo dele e colocar, olha, ele tem isso e ele vai precisar fazer isso. Agora, o médico que vai fazer o laudo para o autista, ele não consegue fazer isso sozinho. Entendi. Ele precisa do neuropsicólogo, ele precisa do fono, ele precisa do TO, ele precisa do fisioterapeuta, porque o autismo, ele compromete a criança como um todo, em todas as suas áreas. Então, ele vai precisar saber o que ele vai precisar fazer para melhorar a fala, o que ele vai precisar fazer para melhorar a questão motora, a questão mais para frente pedagógica. Então, assim, ele sozinho não consegue fazer esse laudo de forma completa. Muito bem. Vamos para um intervalo comercial e fica muito claro aqui que o diagnóstico para a questão do autismo, a doutora Camila está colocando da importância da multidisciplinaridade. É isso? Correto. Muito bem. Vamos para o intervalo comercial. Voltamos em seguida hoje com uma pauta super interessante, esclarecendo sobre a questão do autismo. Muito bem, estamos de volta conversando com a doutora Camila Calaur. Ela é médica dermatologista, mas hoje ela está aqui falando de um tema como fundadora da T Amigos, que trabalha em prol do autismo. Ela falava no primeiro bloco do filho dela, que foi diagnosticado com autismo. Camila, para a gente tentar ilustrar aqui para os nossos telespectadores, para quem ainda não tem esse diagnóstico, existe algum protocolo que caracterizam para quem está aqui tentando, poxa, será que aquela criança ou aquela pessoa tem autismo? Quais são as principais características que alguém deva perceber para procurar essa equipe multidisciplinar e poder ter um diagnóstico correto? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que até foi atualizado agora em 2025, a gente tinha o CID-10, que é o Código de Doenças Internacional, onde tem todos os critérios. E ele foi atualizado, agora temos o CID-11, onde houve algumas mudanças com relação ao autismo. Hoje a gente tem os autistas e os autistas com deficiência intelectual, que são depois subdivididos. Mas de uma forma geral, para facilitar, para você pelo menos ficar com dúvida e saber se você precisa ou não procurar um profissional. Quer dizer, é partir de um princípio para... Isso, então assim, não que vá ser. Exato, mas assim, olha, o que está acontecendo, o que pode ser. Então, a gente tem alguns critérios que são super importantes. Então, o principal a gente tem que ter características presentes logo no início da infância, né? E que elas sejam numa intensidade, numa frequência que atrapalhe o dia a dia, que atrapalhe a vida daquele indivíduo, né? Então, a gente até brinca porque tem muito adulto fazendo diagnóstico. E a gente fala assim, mas a gente tem que ver se essa sua característica, ela impacta, que te tira a qualidade de vida. Tá. Então, isso é fundamental. E aí, o que a gente tem que ver? Atraso de fala ou problemas de fala, né? Por que problemas de fala? Porque criança que com 1 ano e meio fala 3 línguas, também não é normal. Né? Então, não, mas ele fala 3 línguas, olha que coisa incrível. Entendi. Incrível, mas... Pode ser uma característica de autismo. Pode ser uma característica. Então, assim, questões de atraso de fala ou essa fala
muito além do esperado para a idade. Certo. Né? Questões, principalmente e super frequentes, de estereotipias, que são movimentos repetitivos. E esses movimentos repetitivos, eles podem ser com o corpo, movimentos motores, então a criança corre muito, pula muito, bate palma, balança os bracinhos, mas podem ser movimentos de fala. Então pode ser aquela criança que fica né? Então que faz repetições de fala. Né? Então, estereotipias têm que estar presente e normalmente a criança ela tem algum tipo de hiperfoco, gosta muito de uma coisa, então é aquela criança que super comum, famoso, só gosta de dinossauros, só dinossauro interessa e nada além de dinossauro. Mas também pode ser aquela criança que, sei lá, só gosta de Tupperware. A criança só brinca com Tupperware, só gosta de Tupperware, ou só gosta de caneta e só tem canetas. Então, assim, aquelas crianças que têm gosto muito específico e muito rígido naquilo. E muito foco. Muito foco em um assunto só, né, normalmente. Às vezes pode ser um pouquinho mais do que um, mas... Agora, a parte social dele, e tudo isso também é isso, perceptível. então, e aí tudo isso, todas essas características, consequentemente, impactam aonde? No social. É uma criança que tem uma dificuldade de socializar, né? Então, é uma criança que tem dificuldade de ter contato com o par, então assim, na escola normalmente, e aí vou dar o exemplo do meu filho. Ele vai pra escola, mas é aquela criança quietinha, que fica ali no cantinho, que faz atividade se a professora tá do lado, mas se a professora não tá do lado, ele tá ali quietinho, né? Ou o oposto, aquela criança que causa o caos dentro da sala de aula porque não consegue entender a dinâmica ali da sala de aula, né? Então, é uma criança que ela vai ter questões sociais, ela não vai ter entendimento dessas regras sociais que a gente tem, né? Então, essas são características que são bem frequentes, bem comuns e seu filho apresenta alguma dessas, vale sim a pena procurar um profissional. Não, perfeitamente. Informações importantes, porque pode ter pessoas que não conheçam os detalhes de como buscar esse diagnóstico. Agora, uma vez diagnosticado, essa criança, com os tratamentos que existem hoje, ela consegue ter uma vida normal? É uma resposta bem complexa, mas vamos lá, eu vou dividir ela em duas partes. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico bem precoce e é um autismo com nível de suporte menor e essa criança vai conseguir ter acesso à quantidade e intensidade de terapias necessárias para ela, sim, a literatura mostra que a chance dela se desenvolver e alcançar o seu maior potencial, que a gente sempre busca, que é uma independência, uma autossuficiência, é muito grande. Agora, para crianças que já, desde o início, têm diagnósticos mais severos, comprometimento com deficiência intelectual, algumas comorbidades, já tem um autismo em nível de suporte 2 ou 3, mesmo que elas tenham a intensidade e a quantidade de terapias suficientes, dificilmente elas chegarão a esse nível de total independência. Camila, me fala uma coisa, o diagnóstico de autismo era algo que no passado não se ouvia muito falar. Ele é considerado um transtorno novo ou o que acontece que no passado não se falava e hoje se fala bastante? Eu acho que são vários fatores, né? Se a gente for pegar a literatura, a gente tem descrições de pessoas com características autistas desde ali de Roma Antiga, né? Mas o diagnóstico mesmo vem aumentando, por quê? Porque é uma questão genética. Então, matematicamente falando, o número de pessoas no mundo aumentou, a mistura genética aumentou, então tem mais mistura causando o transtorno. Então, assim, para quem quer entender um pouquinho mais sobre essa genética de uma forma simples, procura no YouTube sobre teoria do copo, né? Então, a gente tem genes do pai e genes da mãe, né? E aí a criança, imagina que tudo são várias bolinhas do pai e várias bolinhas da mãe. E aí eles colocam várias bolinhas ali no copo que vai ser o filho. Essas bolinhas são características, né? Que numa certa quantidade podem passar ali o nível normal do copo e vai fazer com que esse indivíduo seja um indivíduo autista. Por isso que a gente tem um autista diferente do outro. Inclusive,
a gente tem autistas que são gêmeos e mesmo assim eles não vão ter as mesmas características. Mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, eles vão ter características individuais. Cada um vai ser um autista de um jeito. Mas se for gêmeos, sempre os dois vão ser? Nem sempre os dois vão ser. Nem sempre os dois vão ser. Então, todo esse desafio. Então, assim, a gente sabe que é hereditário, porque tem a característica genética, porém, nunca um vai ser igual ao outro. E não significa que se forem gêmeos, os dois terão, ou os dois terão no mesmo nível. Um pode ser nível 1 de suporte, um pode ser nível 2. Então, assim, é a complexidade do autismo. Então, assim, quanto mais gente a gente tem, mais mistura genética. E obviamente, também, a gente tem que entender que a medicina, a psicologia, a terapia ocupacional são áreas que avançaram muito, né? Então, antigamente, aquela criança estranha, muito quieta, cheia de mania, que em alguns séculos, talvez, fossem largadas na rua, né? Largadas em orfanato, hoje convivem dentro de famílias que antigamente deixava só dentro de casa, hoje não, hoje elas estão aí na escola, no shopping, na aula de inglês. Uma sociedade muito mais inclusiva, né? A gente busca uma sociedade mais inclusiva e os próprios pais levam as crianças justamente para buscar isso. Excelente. Bom, uma conversa aqui muito importante, né, sobre a questão do autismo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, estamos conversando com a doutora Camila Calaur, que é fundadora da T Amigos. Voltamos em seguida. Muito bem, de volta. Quantas novidades nós estamos aqui aprendendo como lidar, como diagnosticar a questão do autismo. Converso hoje com a doutora Camila Calaur, que hoje ela é médica, mas ela está aqui como fundadora do T Amigos, que é um projeto que faz todo esse trabalho de apoio à questão do autismo. É isso mesmo? Hoje a T Amigos, o que vem a ser? Explica para o nosso O T Amigos nasceu justamente da necessidade da gente trazer conhecimento para as pessoas, né? Então, eu brinco que mesmo quem é pai e mãe de autista, não vem com manual de instrução. A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar informação. A gente não nasce sabendo como lidar com as características dos nossos filhos. E a sociedade em que a gente vive, menos ainda. Então, se você nunca teve contato com um autista, se você nunca viu um autista, não tem ninguém na família, você não é obrigado a saber. Não é obrigado a saber como lidar, quais são as características, quais termos usar, né? Então, a gente estava falando aqui, né? O CID-11 mudou, então, autista nível 1 de suporte, Asperger, se é doença, se não é doença, se é transtorno. Então, assim, tem muitas questões que ninguém é obrigado a saber. A gente é obrigado a querer buscar conhecimento, Perfeito. A tirar a dúvida. E o T Amigos veio disso, né? Do encontro com outras mães, de pedir informação, indicação de profissional, indicação de escola, indicação de dentista. E aí foi nascendo uma comunidade orgânica ali no meu WhatsApp, que foi crescendo, e eu achei que teria como propósito mais impactante, digamos assim, trazer profissionais para falar sobre isso com profissionais, com pais, com mães. Então já tem 4 anos que a gente monta a jornada pelo autismo aqui na cidade, trazendo grandes profissionais de renome nacional para falar um pouquinho a respeito sobre o autismo de uma forma científica, mas prática, para poder abranger todo esse público. Né? O profissional, o pai, isso é muito e quem importante, quer conhecer. Porque é uma equipe, né? O T Amigos, não sei se é uma entidade, se é uma empresa, o que é, mas que está ali esclarecendo, porque as pessoas desconhecem, né? Sim. Por exemplo, as escolas estão preparadas para isso? Para as famílias que não têm condições de garantir médicos particulares através de convênios, o poder público está pronto para esse apoio? Isso é importante também, porque tem que apoiar todo mundo, não só os que têm condição financeira adequada. Como é que está essa rede de apoio na área de saúde para quem, por exemplo, não tem um convênio médico? É um desafio gigantesco. Eu acho que uma das funções, né? O T Amigos hoje, na realidade, é uma empresa produtora de fomento de atividades necessárias conforme o público que a gente está atingindo. Então, assim, a gente faz todo ano a jornada pelo autismo, buscando atingir todo esse público de uma forma bem abrangente mesmo. Médicos, profissionais, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, pais,
todo mundo da região do Vale do Paraíba. A gente, nos nossos eventos, a gente tem o pessoal de Resende, de Caraguá, de Cruzeiro. Então, assim, a gente quer receber todo mundo para poder fazer essas trocas, mas, ao mesmo tempo, a gente também fomenta eventos como dias de vivência das famílias. Então, a gente tem uma parceria muito bacana com o Vale Sul, que abrem momentos especiais ali no Natal para as famílias autistas. A gente tem escolas que nos procuram para fazer treinamento dos profissionais, dos professores. Então, assim, o mercado, ele é extremamente carente, porque, infelizmente, mas falta o poder profissional. público hoje consegue atender essa demanda? Infelizmente, não. Nem o poder público, nem o privado. Assim, É algo em construção. Algo em construção. E o que eu sempre falo para os pais e para os profissionais que trabalham com autismo, que eu sei o quanto isso traz uma dor, principalmente para as famílias. Eu acho importante, porque o nosso programa ele é muito assistido por autoridades públicas. Sim, sim. Que a gente comece a colocar isso como obrigações de políticas públicas. Exato. Eu acho que se já o que a gente busca, é o que a gente está aberto realmente importante, né? a conversar sobre possibilidades de políticas públicas. Porque eu ouvi nas últimas campanhas mais questão de autismo nos discursos políticos. Sim. Vamos batalhar para que isso se transforme em atividades práticas. Nosso tempo aqui está acabando. Finalizando. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para você, Camila. Adulto que já tem uma vida normal, que não foi diagnosticado na infância, pode ter um autismo despercebido? Pode sim, tem que procurar ajuda, porque muitas vezes um adulto que tem crises de ansiedade, transtorno bipolar ou depressão, pode ser diagnóstico equivocado, pode ser um autismo que não foi bem avaliado. Camila, eu sei que vocês se organizam em eventos e tudo mais para promover esse assunto que é extremamente importante. Você vai ter um evento agora? Isso, dia 14 de junho, no Vale Sul Expo, lá dentro do Shopping Vale Sul. A gente fez uma parceria incrível com o IEPSIS Tour. Na verdade, o IEPSIS Tour é uma instituição educacional formada pelo Dr. Paulo Liberalesso, que é neuropediatra, e a Emília Gama, que é uma mãe de autista que formou e é um dos maiores centros formadores de profissionais voltados ao autismo. Então, a gente está trazendo eles e mais uma super equipe de profissionais para palestrar. Vai ser um dia inteiro, das 8 às 18 horas. Vai ser incrível, vai ser uma troca com vários profissionais. Para quem que é o evento? Quem são os convidados? Exatamente, fora a questão de que a gente traz assuntos técnicos, porém, justamente com essa roupagem para mesmo que você seja pai, mãe, um curioso, nossa, eu sou dono de uma padaria, não sei o que é autismo. Eu sou dono de uma loja do shopping, não sei o que é autismo. Vai lá que você vai aprender muito sobre autismo, com uma linguagem super fácil, super acessível e vai ter momento de trocar com muita gente, muita história bonita de superação. E quem quiser participar desse evento, como é que faz? Quem quiser participar no evento, a inscrição é pelo IEPSIS Tour ou pelo Hotmart, que aí vão deixar ali no vídeo. Logo, no vídeo aí para vocês, que fica facinho de Nós vamos colocar aí, já está aparecendo para vocês. E façam a sua inscrição, é gratuito, tem algum custo? Tem um custo, R$ 197,00, que é o custo padrão de todos os eventos do IEPSIS, Perfeito. Justamente porque é o que a gente fala, eles vêm entregando qualidade, com preço acessível, justamente para a gente poder atingir todos os públicos. Perfeito. Quero te cumprimentar, Camila, por bem. toda essa batalha que você está fazendo, para chamar atenção aqui para toda a nossa sociedade, tentar apoiar as iniciativas para o autismo, tentar entender como funciona os comércios, tentar entender as escolas, as políticas públicas, e nosso espaço aqui do Desenvolve Vale está sempre garantido para vocês trazerem isso e a gente poder apoiar essas iniciativas. Então, esse apoio da sociedade é muito importante. Parabéns e muito obrigado aí, Camila, por participar com a gente. Mais uma vez, obrigada aí pelo espaço e pela amizade. Tá ótimo. Muito bem, fique agora com o SBT Brasil e até o próximo programa.